Você já se olhou no espelho e teve a sensação de que algo dentro de você está quebrado e que, por mais que tente, nada parece consertar? Talvez você conheça bem essa culpa silenciosa que mora no peito, esse peso que ninguém vê, mas que te acompanha até quando o quarto está escuro e o mundo dorme. Você tenta compensar, tenta fazer o bem, tenta se convencer de que é o suficiente, mas no fundo sabe, há algo em você que continua falhando. E o pior é quando a mente sussurra: Deus ainda me aceitaria assim. É nesse abismo entre o que somos e o que queríamos ser que a promessa divina surge. Não como uma frase bonita, mas como a única verdade capaz de libertar quem carrega fardos antigos. A promessa de que existe um tipo de perdão que não se compra com boas ações, nem se mantém com esforço humano. Um perdão que vem antes do merecimento, antes da reparação, antes até da mudança. A promessa da justificação pela fé, o ato pelo qual Deus olha para o pecador, o chama pelo nome e o declara justo, não porque ele mudou, mas porque Cristo tomou o lugar dele. O apóstolo Paulo descreve isso em Romanos 3:28. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. É uma frase que parece simples, mas esconde um terremoto espiritual. Porque se for verdade, e é, isso significa que tudo o que você acreditou sobre merecimento está prestes a ruir. Toda tentativa de provar seu valor diante de Deus, toda religião construída sobre culpa e desempenho, todo ritual feito para tentar alcançar o céu perde o sentido. Imagine a cena. Você está diante de um tribunal. À sua frente, pilhas de registros com tudo o que já pensou, fez ou desejou de errado. E lá está o juiz, não um homem, mas o próprio Deus. A sentença seria justa, e você sabe disso. Mas antes que o martelo caia, alguém se levanta. Ele caminha até o centro da sala, mostra as mãos feridas e diz: deixe que recaia sobre mim. Esse é o momento em que o evangelho acontece. É quando o sangue de Cristo atravessa o tempo e cai sobre o seu nome, apagando o que era irremovível. Mas há uma virada dolorosa aqui. Mesmo depois de ouvir sobre essa graça, muitos continuam tentando pagar o que já foi quitado. Continuam presos ao cansaço de fazer por merecer. Continuam achando que se orarem mais, se fizerem mais, se sofrerem mais, talvez finalmente sejam aceitos. E é por isso que o Evangelho não é apenas uma boa notícia. Ele é uma ofensa para o orgulho humano, porque ele destrói a ideia de que podemos salvar a nós mesmos. Ele arranca de nós o controle e nos coloca de joelhos diante de um amor que não pode ser comprado. A Bíblia diz em Efésios 2:8-9: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Esse é o ponto onde o peso cai dos ombros, onde o fardo do preciso ser bom o bastante se despedaça, porque você entende pela primeira vez que não é sobre o quanto você aguenta carregar, é sobre o quanto ele já carregou por você. E talvez essa seja a parte mais silenciosa e profunda dessa mensagem. Perceber que Deus te aceita antes que você consiga mudar. Ele te declara justo enquanto ainda está em ruínas. Isso não é um convite à culpa, é o começo da liberdade. Porque quando Deus olha para você, Ele não vê mais a sujeira, mas a justiça do seu Filho. A justificação pela fé é o grito de "está pago", ecoando do Gólgota até o seu quarto escuro. É a mão estendida no meio da sua vergonha. É o fim da corrida para se provar digno. E é o início daquilo que Romanos 5:1 descreve como paz com Deus. Não uma paz sem lutas, mas a certeza de que por mais que o mundo te acuse, o tribunal do céu já se calou a seu favor. No fim, tudo volta para aquele espelho. Mas agora, quando você se olha, não vê mais alguém tentando ser bom o suficiente. Vê alguém que foi amado o suficiente. A culpa não dita mais as regras.
porque a justiça de Cristo foi escrita sobre o seu nome. E é aí, exatamente nesse momento, que o peso que ninguém via finalmente cai e o coração descansa. A lei nunca foi o problema. O problema é o que ela revela. Quando a luz acende, o que estava escondido aparece, e nem sempre é bonito. Há quem prefira a penumbra, porque a escuridão engana. Mas a lei de Deus, essa luz fria e cortante, não pergunta se você está pronto. Ela apenas revela. Como um espelho quebrado, ela mostra todas as rachaduras da alma. E o mais assustador é perceber que por trás das máscaras religiosas há um coração doente. É ali que começa o desconforto, o medo, a sensação de que nada escapa do olhar divino. Romanos 3:20 diz: pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. É como estar diante de um raio-x espiritual. Você achava que estava tudo bem, até ver a mancha. A lei é o diagnóstico, mas não o remédio. Ela mostra o tumor, mas não tem bisturi para removê-lo. Mostra o sangue, mas não pode estancar a ferida. E é aí que muitos desistem, tentando esconder-se atrás de desculpas. Ninguém é perfeito. Deus entende. Pelo menos não sou pior que os outros. Mas a verdade é que não há comparação possível, porque o padrão da lei é perfeição absoluta. E quem tropeça em um único ponto é culpado de todos. Tiago 2:10. Você consegue sentir o desespero? É como tentar nadar com correntes presas aos pés. Por fora, você até sorri. Por dentro, afunda lentamente. É o peso de uma culpa que não sai com rituais, nem com boas intenções. Você pode se confessar 1000 vezes, ajudar os pobres, mudar de vida, e ainda assim, lá no fundo, algo continua sujo. Porque a lei não te salva. Ela apenas grita: você precisa de alguém que te salve. E esse é o choque. Deus nunca te pediu para ser perfeito. Ele pediu para reconhecer que não é. O propósito da lei é conduzir você a Cristo, não substituí-lo. Ela é o tutor, o pedagogo que te toma pela mão e diz: veja, você é pecador. Agora venha conhecer o único que pode te justificar. Gálatas 3:24. Mas a maioria das pessoas faz o contrário, tentam usar a lei como escada para o céu, subindo degrau por degrau, achando que se fizerem o suficiente, alcançarão Deus. Só que essa escada nunca termina. E quanto mais alto você tenta subir, mais pesado fica o fardo. Até que chega um momento em que você percebe, o topo é inalcançável e o esforço te deixou exausto. A virada acontece quando a luz da lei, que antes parecia condenar, passa a apontar para a cruz. Você começa a entender que o diagnóstico nunca foi o fim, mas o começo da cura. A lei te mostra o quanto é incapaz, para que a graça te mostre o quanto Deus é suficiente. Quando Jesus disse em Mateus 5:17, não vim abolir a lei, mas cumpri-la, ele estava dizendo que fez o que ninguém conseguiu fazer. Ele viveu a perfeição que a lei exigia e na cruz pagou a dívida que ela cobrava. E é nesse instante que o espelho muda. Você ainda vê as falhas, as marcas, os pecados, mas agora, por trás delas, há sangue. Sangue que cobre, que limpa, que justifica. A luz não foi apagada, ela apenas ilumina um novo rosto, o do perdão. A lei continua ali, mostrando quem você é. Mas agora, ao invés de medo, nasce gratidão. Porque cada vez que ela aponta o pecado, você se lembra de que ele já foi pago. O espelho que antes machucava agora se torna o lembrete diário da graça. E é aí que o impossível acontece. Você começa a amar a luz que antes queria fugir. Porque finalmente ela não te acusa mais. Ela confirma que você foi alcançado. Imagine-se em um tribunal silencioso. As paredes frias, o som seco dos passos, o coração acelerado. À sua frente, uma pilha de registros. Cada pensamento impuro, cada mentira, cada omissão, cada vez que você escolheu o que sabia ser errado. E então, o juiz levanta os olhos. É o próprio Deus.
A sala inteira parece respirar culpa. Você sabe, não há defesa possível. E no íntimo surge a pergunta que corta como lâmina: o que pode me salvar agora? A verdade é brutal. Você não precisa cometer 10.000 pecados para ser condenado. Basta uma única mancha na alma já é suficiente para separar você do santo. A Bíblia não mascara isso. A alma que pecar, essa morrerá. Ezequiel 18:4. E o mais assustador é que Deus não julga apenas o que o mundo vê. Ele julga o que você sente, o que pensa, o que desejou e nunca contou. Os segredos que nem você consegue encarar com honestidade. O tribunal celestial é o único onde não há defesa. E todo silêncio é confissão. Então, o inesperado acontece. No meio da sentença, alguém se levanta. Ele não vem com argumentos, não traz testemunhas. Vem com cicatrizes. O juiz o reconhece. É o Filho. Jesus caminha até o centro da sala, olha para você e diz: deixe que recaia sobre mim. Em um único gesto, o peso da sua culpa muda de direção. A Bíblia descreve esse instante com palavras que o mundo ainda não compreendeu. O Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Isaías 53:6. O impacto é incompreensível. O justo está sendo condenado no lugar do injusto. O inocente pagando o preço do culpado. Na lógica humana é absurdo. Na lógica divina é amor. E quando ele, pendurado na cruz, brada: está consumado. João 19:30. O som atravessa o tempo e alcança o tribunal do céu. O juiz abaixa o martelo, não para te condenar, mas para declarar: justificado. Mas aqui vem o choque que ninguém quer encarar. Mesmo depois de ouvir essa sentença de graça, muitos continuam vivendo como se o veredito não tivesse sido dado. Continuam tentando pagar o que já foi quitado, mendigando perdão, temendo o castigo, duvidando da absolvição. É como se a cruz tivesse sido alta demais para alcançar sua culpa particular. Você percebe o paradoxo? Quer se libertar, mas não acredita que já foi libertado. A justificação pela fé é a linha que separa o desespero da esperança. É o ponto em que a culpa deixa de ser peso e se torna lembrança do preço que foi pago. É o instante em que o pecador entende que Deus não apenas o perdoou, ele o declarou justo, não quase justo, não em processo de melhora, plenamente justificado. E isso não porque você se tornou alguém puro, mas porque Cristo te emprestou a pureza dele. Romanos 4:5 explica: ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Você entende o poder disso? Deus olha para o seu passado manchado e, em vez de ver a culpa, enxerga o sangue do Filho cobrindo cada linha. Ele pega o registro da sua dívida, risca com a tinta do Calvário e escreve em letras eternas: quitado. O tribunal desaparece. A sala fria se desfaz. Só resta a voz que ecoa dentro da alma: está pago. O medo se cala. A vergonha perde o controle. E pela primeira vez, o coração entende o que significa estar livre. Não livre de cair, mas livre de ser condenado. Não livre da luta, mas livre da culpa. O Evangelho não é a história de um homem tentando alcançar Deus. É a história de um Deus descendo para alcançar o homem e assumindo a culpa que não era dele, para te dar a paz que nunca seria sua. E, quando você finalmente acredita nisso, o tribunal se transforma em lar. O juiz se torna pai. E a voz que um dia soou como sentença, agora sussurra: filho, você está perdoado. A vaidade é sutil. Às vezes ela não veste luxo, não fala alto, nem se gaba. Ela apenas sussurra: eu consegui. E é exatamente aí que o Evangelho faz o corte mais profundo. Porque no instante em que você acredita que fez algo para merecer o favor de Deus, a cruz perde o sentido. E Paulo foi direto. Onde, pois, está a jactância? Foi de toda excluída. Romanos 3:27. O ser humano ama o mérito. Desde criança fomos ensinados a conquistar, a provar, a subir degraus. Mas diante de Deus, esse sistema desmorona.
A justificação pela fé destrói qualquer pedestal, porque a salvação não é prêmio, é presente. Não é uma conquista, é um resgate. E essa é uma verdade que humilha o orgulho, porque ela diz: você não fez nada, alguém fez tudo por você. É nesse ponto que muitos tropeçam. Querem um evangelho que lhes dê parte da glória, uma religião que permita dizer: Deus me ajudou, mas eu também fiz a minha parte. Só que a fé não divide mérito, ela entrega tudo, é uma rendição total. O coração humano luta contra isso, porque aceitar a graça é admitir incapacidade. E ninguém gosta de se ver fraco, mas é justamente nessa fraqueza que a glória de Deus brilha mais forte. O apóstolo escreveu: Deus é um só, o qual justificará pela fé o circunciso e mediante a fé o incircunciso. Romanos 3:30. É como se ele dissesse: não existe nós e eles. Deus não é propriedade de uma nação, de uma tradição, de uma igreja, de uma linhagem. Ele é o mesmo para todos os que creem. E isso, para o coração religioso, é um golpe. Porque o orgulho sempre quer um privilégio, quer ser o escolhido, quer ser o grupo certo. Mas a fé não reconhece rótulos, ela só reconhece dependência. Imagine a cena, uma mesa preparada pelo próprio Deus. Sentam-se lado a lado o judeu e o gentio, o justo e o injusto, o pastor e o ex-ladrão, o religioso e o arrependido. Ninguém traz currículo, ninguém mostra certificados. Todos vieram de mãos vazias, e é por isso que todos são servidos. O pão é Cristo, o cálice é o sangue dele, e o convite é o mesmo: venham, porque tudo está pronto. Lucas 14:17. A soberba espiritual é uma prisão disfarçada de fé. É pensar que Deus te ama mais porque você ora mais, jejua mais, frequenta mais, entende mais. Mas a cruz está ali, de braços abertos, lembrando que todos, absolutamente, todos chegaram ao mesmo ponto. Pecadores, carentes de graça. E quando você entende isso, não há mais espaço para comparações. Você não olha para o outro de cima, mas de lado, como quem foi salvo junto. O Evangelho não nivela por baixo, ele nivela pela misericórdia. Ele apaga a linha entre bons e maus e desenha uma nova entre os que confiam em si mesmos e os que confiam em Cristo. Porque no fim, não é sobre ser moralmente superior, é sobre reconhecer que sem Ele não há superioridade alguma. A humildade, então, deixa de ser uma virtude rara e passa a ser a única postura possível diante de um Deus que perdoa sem medida. Você olha para o céu e entende: não existe glória que caiba em mim. Toda a glória pertence ao Cordeiro. Toda a salvação vem dele. E é nesse reconhecimento que a alma descansa, quando o orgulho perde a cadeira e o coração, enfim, se ajoelha. Abraão estava velho demais para sonhar. 100 anos de idade, o corpo amortecido, o ventre de Sara já estéril há décadas, e ainda assim Deus lhe fez uma promessa: assim será a tua descendência. Gênesis 15:5. À primeira vista, é uma história distante, mas se você olhar bem, vai perceber que a mesma pergunta que queimava em Abraão, queima em você. Como acreditar em algo quando tudo à sua volta já morreu? É fácil ter fé quando há sinais, quando o diagnóstico melhora, quando o dinheiro entra, quando o tempo parece a seu favor. Mas a fé de Abraão não nasceu no conforto, ela nasceu no silêncio de uma impossibilidade. Romanos 4:18 descreve: esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações. Essa é uma das frases mais humanas e, ao mesmo tempo, mais divinas de toda a Escritura. Esperar contra a esperança, crer quando não há mais o que esperar. Imagine a cena, a tenda desbotada, o deserto imenso, o som do vento cortando a noite. Sara já não falava sobre filhos há anos. O tempo, que antes era promessa, agora parecia zombar. Mas Abraão ainda saía, olhava para o céu e contava estrelas. Cada ponto de luz era um lembrete do impossível que Deus prometera.
A fé dele não era um otimismo ingênuo, era um ato de rebeldia contra a lógica humana. Ele olhava para o impossível e dizia: mesmo assim, eu creio. E talvez seja isso o que Deus espera de você. Não um otimismo cego, mas uma confiança que resiste à ausência de evidências. A fé não é a negação da realidade, é o reconhecimento de que existe uma realidade maior. Quando o texto diz que Abraão não duvidou por incredulidade, mas se fortaleceu dando glória a Deus, Romanos 4:20, está dizendo que ele escolheu acreditar antes de ver. Ele adorou antes de segurar o milagre, e foi essa confiança que o tornou pai de muitas nações. A virada aqui é profunda, porque o milagre de Abraão não foi o nascimento de Isaque, foi o nascimento da fé. O filho foi apenas o resultado. O verdadeiro milagre aconteceu dentro dele, no momento em que ele deixou de olhar para o próprio corpo morto e começou a olhar para o Deus que vivifica os mortos, Romanos 4:17. Esse é o mesmo Deus que ainda hoje chama à existência o que não existe, que transforma ruínas em começo, cinzas em altar, silêncio em promessa cumprida. Talvez hoje o seu Sara seja um sonho que já perdeu o fôlego, uma área da vida que parece sem retorno. O casamento, a saúde, a fé, a vontade de recomeçar. E você, como Abraão, olha ao redor e não vê um único sinal de vida. Mas é justamente aí que a fé se prova real. É no túmulo da esperança que Deus decide mostrar que Ele ainda é Deus. A fé de Abraão não foi perfeita, mas foi perseverante. Ela cambaleou, mas nunca desistiu. E é isso que Deus busca, corações que ainda o creem, mesmo quando não o entendem. O Senhor não espera que você seja forte, espera que você confie, porque a promessa não depende da sua força, mas da fidelidade dele. No fim, Abraão segurou em seus braços aquilo que o mundo dizia ser impossível. Mas mais do que um filho, ele segurou a prova viva de que Deus cumpre o que promete. E essa mesma fé ainda ecoa, dizendo a todos os que se sentem mortos por dentro: se Deus fez Abraão florescer em meio ao deserto, Ele pode fazer você respirar de novo. Então, da próxima vez que tudo parecer perdido, lembre-se, a fé verdadeira começa exatamente onde a esperança termina. É ali, quando o céu parece mudo e o corpo cansado, que o Deus que dá vida aos mortos decide agir. Abraão aprendeu isso de joelhos, e nós ainda aprendemos hoje, que quando tudo em nós morre, é o sinal de que Deus está prestes a criar algo novo. O som do prego na madeira ecoou como uma sentença. Cada martelada parecia dizer culpado, mas então, o improvável, o homem pendurado ali, coroado de espinhos, ergueu os olhos para o céu e gritou: está consumado. João 19:30. Aquelas 3 palavras mudaram o curso da eternidade. Elas não foram um suspiro de derrota, mas o brado de um vencedor. Naquele instante, o céu assinou o recibo da dívida humana e escreveu em letras eternas: pago. A morte de Cristo não foi o fim, foi o pagamento, mas a ressurreição. A ressurreição foi o comprovante de que o pagamento foi aceito. Paulo declarou em Romanos 4:25: Ele foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. O significado é tão profundo que o coração quase não acompanha. Se Jesus não tivesse ressuscitado, ainda estaríamos condenados. Mas quando a pedra rolou e o sepulcro ficou vazio, foi como se o próprio Deus dissesse: a dívida está quitada. A justiça está satisfeita, o meu filho venceu. Imagine o cenário, o túmulo escuro, o silêncio do sábado, a sensação de que tudo havia acabado. Os discípulos escondidos, o medo espalhado, o mundo em luto. E então, no amanhecer do terceiro dia, algo acontece que nenhum império, nenhuma espada, nenhuma sepultura pode deter. A vida volta, a terra treme, o impossível respira. E com aquele sopro de vida, cada pecador arrependido ganha o direito de recomeçar.
Mas aqui está o choque. Muitos vivem como se Jesus ainda estivesse morto. Carregam culpas antigas, pecados já perdoados, condenações que o céu já apagou. Vivem presos a um peso que o próprio Cristo deixou no túmulo. Continuam se punindo por erros que Deus já não vê. Continuam tentando se purificar com lágrimas, quando o sangue já foi derramado. A ressurreição é o grito da liberdade. É o ato final que prova que a cruz não foi apenas um gesto de amor, mas uma transação divina. Cristo pagou a sua dívida e recebeu em troca o seu perdão. E, quando ele saiu daquele túmulo, saiu levando com ele o que antes te aprisionava. A culpa, o medo, o passado, o inferno. Tudo ficou para trás. Por isso, quando você tropeça de novo e vai tropeçar, não volte ao tribunal, volte à cruz. Quando a voz da acusação tentar te lembrar do que você foi, lembre a ela do que Cristo fez. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1,9. Fiel porque prometeu. Justo porque já puniu o pecado no Filho. E é aqui que a fé deixa de ser teoria e se torna respiração. Aquele que ressuscitou não é uma lembrança, é uma presença viva. Ele não apenas morreu por você, Ele vive em você. Ele não apenas te justificou, Ele caminha contigo enquanto você aprende a viver como alguém perdoado. O recibo da ressurreição não é um documento antigo, é uma marca no tempo, um eco que ainda diz: você está livre, não porque se tornou digno, mas porque o digno morreu em seu lugar. E cada manhã em que você acorda com fôlego nos pulmões é um lembrete silencioso de que a graça ainda está de pé, sustentando o mundo, segurando o seu nome. No túmulo vazio, Deus não apenas provou o poder da vida sobre a morte, Ele provou que a justiça venceu a culpa, que a misericórdia venceu a condenação e que o amor venceu tudo. E é por isso que hoje você pode erguer a cabeça, respirar fundo e repetir, não como quem repete uma frase, mas como quem vive uma verdade. Está consumado. Eu fui justificado. E Ele vive. Você passou a vida tentando provar que merecia ficar. Em algum nível, todos nós fizemos isso. Com Deus, com as pessoas, conosco mesmos. Trabalhamos demais, oramos demais, pedimos perdão demais e ainda assim o coração nunca descansou. Porque sempre parece haver mais algo a fazer, mais uma dívida a pagar, mais uma culpa a resolver. Mas chega um momento em que Deus se inclina e sussurra: pare de tentar se salvar, eu já fiz isso por você. A justificação pela fé é o fim do cansaço espiritual. É quando o coração, depois de tanto correr em círculos, finalmente encontra chão firme. Paulo escreveu em Romanos 5:1. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Paz. Essa palavra que você tanto busca, não a paz que vem de uma vida perfeita, mas a paz que vem de saber que você já foi perdoado, já foi aceito, já foi declarado justo. Imagine um prisioneiro que, após anos no escuro, ouve a chave girar. A porta se abre, mas ele hesita. Ele não sabe como é viver livre. É assim que muitos cristãos vivem, com as portas abertas, mas o corpo ainda acorrentado. O Evangelho é o guarda que se aproxima e diz: pode sair, a sentença foi cumprida, você não deve mais nada. E ainda assim, alguns continuam sentados na cela, esperando merecer a liberdade que já receberam. Mas a graça não é um contrato frágil que pode ser quebrado. É um selo eterno escrito com o sangue de Cristo. Você não pode perdê-la porque nunca foi você quem a conquistou. É dom, é presente, é amor. E amor verdadeiro não tem cláusulas, tem cruz. O cristão que entendeu isso não vive tentando não cair. Vive em gratidão por ter sido levantado. Esse é o descanso da redenção. Não um dia da semana, mas um estado de alma. É o sábado eterno que habita em quem aprendeu a confiar.
Hebreus 4 fala de um repouso que resta para o povo de Deus. E esse repouso não é um ritual, é uma pessoa, é Cristo. Ele é o descanso depois da guerra, o abrigo depois da tempestade, a certeza depois da culpa. Você pode parar de correr agora, parar de fingir que dá conta, parar de se culpar por tropeços, parar de duvidar do perdão. A salvação não é um projeto em andamento, é uma obra terminada. Está consumado, não foi uma metáfora, foi uma declaração eterna. E quando você entende isso, algo muda. Você começa a viver não para ser aceito, mas porque já foi aceito. Não para merecer o amor de Deus, mas porque esse amor te encontrou primeiro. Então, respire, levante o rosto. Você não precisa se punir mais. A cruz já fez o que era impossível. A lei foi satisfeita, a culpa foi paga, a justiça foi cumprida. E agora, tudo o que resta é viver como alguém que foi declarado livre. A mensagem que mudou o mundo é simples e devastadora. Você não precisa mais carregar o peso de ser suficiente. Cristo foi suficiente em seu lugar. E quando essa verdade penetra fundo, o coração finalmente entende o que é paz. Não a ausência de dor, mas a certeza de que mesmo ferido, você está reconciliado com Deus. E é nesse instante silencioso, entre o arrependimento e o alívio, que o Espírito sussurra o que talvez você precise ouvir há tanto tempo. Filho, descanse, já acabou, eu te aceitei. Se você chegou até aqui, parabéns. Poucos têm a coragem e a sede de buscar entendimento profundo da palavra, e você acabou de atravessar uma das mensagens mais poderosas que já transformaram o mundo. A certeza de que somos justificados pela fé em Cristo e não por obras humanas. Essa é uma das verdades mais libertadoras do Evangelho. E se você ouviu até o fim, é porque o Espírito Santo está te chamando para crescer ainda mais na graça e no conhecimento de Deus. Antes de encerrar, eu quero te convidar a fazer algo simples, mas poderoso. Vamos orar juntos. Feche os olhos por um instante, acalme o coração e repita em silêncio comigo: Senhor meu Deus, eu te agradeço porque agora entendo que não preciso viver tentando merecer o teu amor. Obrigado por enviar teu Filho Jesus para pagar a minha dívida e me declarar justo diante de ti. Ensina-me a viver com gratidão, com fé e com paz, sabendo que a minha salvação está consumada na cruz. Em nome de Jesus, amém. Se essa mensagem falou com você, deixe seu comentário aqui abaixo. E se não souber o que escrever, apenas escreva: sou grato a Deus. Assim saberemos que você ficou até o fim e faz parte dessa comunidade de fé e aprendizado. Não se esqueça também de se inscrever no canal para continuar recebendo mensagens edificantes que fortalecem sua caminhada espiritual. E se você sente no coração o desejo de apoiar este trabalho, considere tornar-se membro. Sua contribuição nos ajuda a continuar espalhando a palavra e alcançando mais vidas. No final deste vídeo, deixaremos mais 2 conteúdos recomendados, com reflexões cristãs que podem tocar ainda mais fundo o seu coração e te aproximar ainda mais de Cristo. Que Deus te abençoe e te conceda a paz que vem da fé, a liberdade que vem da graça e a força que vem da cruz.